Eu, Antônio Marinho, como presidente da Asint, somos INT. Eu sou a Valéria e também sou servidora, né, dessa instituição, tenho orgulho de fazer parte dessa instituição, do Instituto Nacional de Tecnologia. E até o presente momento os senhores estão ouvindo, né, sou contra a OS, sou contra as organizações sociais, né, mas a pergunta, o que é uma organização social, né, vulgarmente chamada de OS? Bem, as organizações sociais, elas foram criadas pela lei, são regidas, né, pela lei 9637 de 1988, do governo Fernando Henrique Cardoso, e baseia-se, né, tentar resumir assim com poucas palavras, em função de pouco tempo, o que é ela? Ela vai pegar uma organização, né, da administração direta, no caso, né, vamos supor que seja o Instituto Nacional de Tecnologia, vamos usá-lo como exemplo, não vai acontecer, mas vamos usá-lo como exemplo. O Instituto Nacional de Tecnologia, o que acontece? O Legislativo, por meio desta lei, ele autorizou ao Executivo a qualificar as associações ou fundações de direito privado sem fins lucrativos a realizarem contrato de gestão com o governo. Então, o que vai acontecer? Casos práticos. Vamos supor que o INT se transforme numa OS. O que é INT se transformar numa OS? A lei diz o seguinte: primeira coisa, vai ter que extinguir uma mesma lei que vai extinguir o Instituto Nacional de Tecnologia. Uma vez ele sendo extinto, vai ser criada uma associação ou uma fundação de direito privado, e onde essa associação ela vai poder utilizar os recursos públicos, dinheiro público, e também por meio desse contrato de gestão, e também ela vai se utilizar do patrimônio público, aqui no caso todo o nosso instituto, com tudo que está dentro dele. E também, além disso, qual mais um fator, né, seria agregador para esta associação? Ela também, né, já ganhou o patrimônio, já ganhou o dinheiro, e ela também pode ganhar servidores, que podem ser cedidos. Isso, uma vez que o gestor fala, eu quero esse servidor, como a própria lei diz, é irrecusável para este tem um servidor. Ele vai ter que permanecer aqui. E para aqueles que não foram os escolhidos, eles voltam para o Ministério. Eles vão ser cedidos para outros locais. Então, eles ficam à disposição pelo Ministério da Ciência e Tecnologia brasileira. E como nós somos servidores federais, então podemos ser distribuídos ao longo do Brasil. E, bem, aí a gente pergunta, será que isso é uma coisa boa, né, para o INT? Será que isso é uma coisa boa para a sociedade? Será que isso é uma coisa boa para os servidores? A meu ver, depois de me debruçar, né, lendo vários artigos, tendo acesso, né, aos dizeres da administrativista, né, uma das maiores do Brasil, Maria Silva Zanella de Pietro, a gente não vê com bons olhos, a gente não consegue ver isso com bons olhos, principalmente para o nosso Brasil. Porque a gente o Brasil segue o modelo francês, que exatamente eles para atender o interesse público, que nem no Brasil, só que lá eles mantiveram na administração indireta. Eles não tiraram da administração indireta. A gente quer o quê? A gente quer passar para a administração privada, porque vai ser de direito privado. E o que isso implica? Infelizmente, agora, em 16 de abril de 2015, foi julgado pelo STF a DIN 1923. Uma DIN é uma ação direta de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade que é questionada
em relação às leis infraconstitucionais. Essa lei é constitucional. E então essa lei, essa de 1923, ela veio o quê? Exatamente questionar a constitucionalidade dessa lei, né, das OS, que é a Lei 9637. E foi julgada agora parcialmente procedente. E foi procedente em que ponto? No ponto em que a OS, ela pode fazer toda e qualquer tramitação com dinheiro público, comprar equipamentos, qualquer coisa que ela fizer, sem a necessidade de licitação. Apenas o quê? A entidade, eles falam lá, seguindo, né, os critérios do artigo 37 da Constituição Federal de 88, no caput, que é exatamente o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o que acontece? E diz o quê? Que a própria entidade, ela poderá criar os seus próprios critérios dentro dos princípios legais e constitucionais. Outro fator, eles também colocam que o sistema de contratação de pessoal. O sistema de contratação de pessoal vai ser como? Pelo mesmo sistema, ou seja, ao critério do gestor da entidade. Então, que poderá ser, ele pode adotar CLT, ele pode adotar o critério dos temporários, de acordo com a Lei 8745 de 92 e o artigo 2º, inciso 8º, que permite a contratação de pesquisadores brasileiros ou estrangeiros, desde por tempo determinado. E daí, claro que se encaixa, por quê? Porque o contrato de gestão é um contrato determinado, com as metas determinadas e por tempo determinado. Ou, lá está a decisão, né, da ADIM, está dizendo exatamente, né, que o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, deveria estar, ele é o nosso guardião da nossa Constituição. O que ele diz? Ele diz que o próprio gestor, ele vai poder legislar. Por quê? Como? Ele está dando esse poder a ele. Legislar em função de que eu vou determinar qual um sistema, eu posso fazer um sistema sui generis, por exemplo. E aí a gente pensa, tá, e se essa qualificação, esse contrato é dado por meio de contrato de gestão, e esse contrato de gestão, ele não tem data marcada para terminar, então tem que ser renovado ou fazer um novo contrato de gestão. Então pode, todo esse pessoal que foi contratado por esse sistema, que a gente não sabe ainda qual vai ser escolhido, ele pode o quê? Ele pode simplesmente, acabou o projeto, as metas foram atingidas, então ou pode manter esse novo contrato, ou então simplesmente, tchau pessoal, foi bom, obrigada, agora vem uma nova leva. Então é a instabilidade total em relação às pessoas que vão estar nessa instituição. E acho que é bom frisar que, uma vez que vai ser criada a OS, para ela ser criada, essa instituição, Instituto Nacional de Tecnologia, vai acabar antes de completar seus 100 anos. Acabou. A associação, a fundação, né, de interesse público, sem fins lucrativos, de direito privado, que for criada, ela pode, inclusive, manter o nome Instituto Nacional de Tecnologia, -OS, para dizer que é uma organização social. Então, assim, tudo isso está sendo colocado aqui para os senhores começarem a avaliar. Vocês querem que o Instituto Nacional de Tecnologia, quase centenário, ele seja extinto? A gente não precisa deixar de ser administração direta para poder ter eficiência. Porque a OS, ela foi criada baseada na eficiência, para aumentar a eficiência dos serviços prestados à sociedade. A própria Maria Silvia, ela fala, e como os nossos colegas, será que precisa mudar de sistema de gestão para poder ser eficiente?
Será que precisa? Ou a gente pode tentar, os próprios legisladores, né, o próprio governo, junto com o legislador, eles não poderiam flexibilizar para os institutos de pesquisa, para o Ministério da Ciência e Tecnologia e seus análogos, eles não poderiam, ao invés de querer tirar uma responsabilidade dele, que é um assunto de interesse público, e passar para o direito privado, será que não seria, será que eles não podem, e eles têm esse poder, flexibilizar, alterando a própria Constituição, é a Constituição com mais de 100 emendas constitucionais, será que não poderia ter mais uma para poder realmente ser efetiva e flexibilizar a casa, flexibilizar o andamento, principalmente nessa área de ciência e tecnologia? Então a gente fica aqui essa pergunta para os senhores, para cada um pensar exatamente o que cada um quer, não só para si, não só pensando, mas para a nossa sociedade. Então, é para a consciência de cada um. É isso que nós queremos para o nosso país, colocar uma atribuição que é de governo. A gente teria que ser promovido para ser de Estado, entendeu? Então são ações que tinham que ser de Estado. Para que um país progrida, ele tem que ter tecnologia e não ficar só na parte da agricultura. A agricultura, claro, estou falando para deixar de lado. Nós temos o agronegócio aí que é forte. Então não precisa, para uma subir, não precisa ser em detrimento da outra. A gente pode seguir juntos, subir juntos, porque tecnologia é vida, tecnologia é valor agregado, tecnologia é desenvolvimento. E é isso que a gente precisa. Meu nome é Elizabeth, eu sou servidora do NT aproximadamente há 13 anos. Trabalho na área de energia, divisão de energia, já trabalhei na área de calibração, foi o concurso que eu fiz para esse cargo. E desenvolvi pela NT uma paixão muito grande que acredito que é desenvolvida por qualquer pessoa que trabalha nessa instituição. Uma instituição histórica, um senhor de idade de quase 100 anos, que de uma forma está sendo tratada com muito desprezo, né? Um senhor de idade que produziu muitos filhos, como a BNT, IMETRO e outras instituições, e que tem um potencial muito grande de servidores, pesquisadores aqui dentro para desenvolver muito mais do que tem sido feito. Um compromisso com a sociedade, com o Brasil. E a transformação do NT, a extinção do NT por meio de uma OS, instituição de uma OS, ser uma agressão muito grande, não somente com os servidores, mas principalmente com a sociedade, porque não vai viabilizar uma administração melhor. Pelo contrário, vai ser um dinheiro público sendo privatizado por poucas pessoas e não tendo a continuidade assegurada do desenvolvimento da ciência como ela deve ser feita com compromisso, né? Eu queria que a sociedade repensasse bem sobre isso, porque eu gostaria que o NT completasse 100, 200 anos e com um histórico de nobre como ele tem feito. Esse é o meu depoimento. Olá, eu sou Edilvando, eu sou um servidor recém-concursado no NT e já me orgulho de fazer parte dessa história, ainda que nos últimos anos, recentemente aqui chegado. E é com pesar que a gente vem aqui tentar defender um instituto centenário, um instituto que fez muito pelo Brasil, foi pioneiro em diversas áreas, como as áreas de combustíveis e tantas outras áreas no Brasil. E nós entendemos que essa é uma função essencial do Estado e uma função que deve ser mantida no Estado, não passada para a mão de um terceiro privado ou de qualquer coisa dessa natureza. A pesquisa, a tecnologia e a ciência deve sim partir do Estado, para o Estado e para a nossa sociedade brasileira. Sou Ricardo Bonelli, servidor do NT há 30 anos e muito contribuí para o desenvolvimento desta instituição. Quero que ela continue prestando sua missão como governo. Eu sou Deise Mendes, eu sou funcionária do NT desde 1996, mas eu fui bolsista desde 1988. Eu não sou a favor de OS, porque eu acho que o modelo atual funciona muito bem, basta que tenha um gestor que saiba conduzir essa instituição.
Meu nome é Alexandre Antunes Ribeiro. Atualmente eu sou servidor do NT, né? Sou servidor há 2 anos. Entrei no NT em 2008 como bolsista PCI e depois fiquei mais 2 anos com bolsa FAPERJ de pós-doutorado e sou a favor da administração atual, que é a administração direta. Eu, Ronaldo, tecnologista do INT, creio que dentro do modelo da administração direta é perfeitamente possível a gente ter uma gestão mais eficiente, mais capaz de atender às demandas da sociedade, sem que a gente precise lançar mão de outros modelos que possam vir a ser danosos tanto para a instituição quanto para os servidores que estão aqui. Somos INT. Meu nome é Rosana Carvalho Esteves, estou aqui no INT desde 1995, concursada. Acredito que o INT é uma instituição que proporciona à sociedade, como o nome já diz, servidor público. Nós servimos a sociedade e assim queremos ser, neste modelo institucional. Somos INT. Meu nome é Ismael Caldas Silva, sou funcionário do INT desde 1984. Atuo no laboratório de óleo de combustível e lubrificante e eu sou contra a OAS. Meu nome é Maria José de Oliveira, sou servidora do MCT desde 1984. Comecei minha carreira como servidora pública federal em Campinas, no CTI. Em 1992, por razões familiares e pessoais, consegui minha transferência para o Rio de Janeiro, onde minha família reside. Fui muito bem recebida no INT, me senti assim muito emocionada no primeiro dia que eu entrei aqui, porque uma pessoa muito querida, que já não está entre nós, me falou sobre o INT como uma coisa assim muito preciosa, como uma riqueza do país. E foi realmente isso que eu senti ao começar a minha nova etapa de carreira profissional aqui. E vejo o NT como uma coisa muito realmente preciosa, um instituto muito precioso. E eu sou contra o S. Bom, meu nome é Alexandre, né? Trabalho aqui no INT há mais ou menos uns 33 anos, sou da área financeira, né? E tenho muito orgulho por essa casa, né? E eu já tive a oportunidade de conhecer o INT bem antes de eu ser servidor. Isso foi na década de 70, né? Que eu trabalhava na iniciativa privada, trabalhava numa empresa de engenharia, top de linha na época, né? E trabalhava na obra, na parte administrativa, junto com alguns os engenheiros, né? Arquitetos, e eu era a parte que fazia a parte administrativa. Então eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, foi um sábado chuvoso, que a gente tinha que completar a fundação, né, da obra, né? Essa obra era na Barra da Tijuca, obra que compunha com vários prédios, né, residenciais. E, dito anteriormente, tinha que concretar toda a parte de fundação, né? E a gente trabalhava na época com os caminhões de betoneiras, né? A obra de grande porte, né? Trabalhava com os caminhões de betoneiras, que vinha de São Paulo, os caminhões, precisamente vinham de São Paulo, os caminhões. Então, chegando a obra, vi aqui tudo parado e, infelizmente, o pessoal técnico, engenheiro, arquiteto, não tinham chegado na obra ainda. E era por volta das 18 horas da manhã, já tinham uma perfilada de mais ou menos uns 20 caminhões betoneiros estacionados na obra para entrar, para descarregar o concreto. Bom, eu fiquei naquela indecisão se recebia ou não, e enquanto isso, nesse tempo, me chega o caminhão do INT, o pessoal do INT, que na época fazia a medição de slam dos concretos, né? Se o concreto estava na condição ideal para ser utilizado, né? Por minha sorte, né? E então chegou a pessoa, o servidor do INT, era um servidor do INT para fazer a medição dos caminhões que estavam lá, ver a qualidade do concreto. Eu era muito novinho, não tinha chegado ninguém ainda da parte técnica, eu não era um técnico, não era um engenheiro, não era um arquiteto. Fiquei na dúvida do que fazer. Fui orientado por esse servidor, né, do INT,
e começou a proceder a fazer a medição dos lâmpidos concretos, medir para saber se eles estavam muito aguados, se era própria a sua utilização naquela obra, naquele tipo de serviço, que era fundação, uma coisa, né, muito perigosa, que você tem que, né, uma coisa que tinha que ser feito com um caminhão, com o concreto correto, né, de acordo com as características do concreto. Então ele começou a medir o primeiro. Logo na primeira medição, né, botou o aparelhinho lá, mediu o concreto, e voltou para mim e disse que o primeiro caminhão já estava impossibilitado de descarregar aquele concreto. Eram 20 caminhões. Partiu para o segundo, fez novamente um novo teste, né? E o terceiro e o quarto, e foi no último para ver. Realmente os caminhões estavam impróprios para utilização na nossa obra, né? E me disse, me tranquilizou. Eu ainda não tinha ninguém comigo, o corpo técnico, engenheiro, tudo para me dar o aval se tinha que aceitar o concreto ou não. E de acordo com a certeza dele, né, com a informação dele, que me mandou voltar todos os caminhões, assim eu fiz. Com orgulho que eu estou dando esse depoimento. Hoje em dia não existe a 4ª divisão, mas o INT, para a sociedade, representa muito. E eu acho que essa transformação em OS não é muito boa para a gente, nem para a sociedade, né? Então, esse depoimento que eu estou fazendo é com muita emoção, mas a verdade é que o INT, espero que o INT ainda continue, né? E só através de ser uma instituição pública federal, independente de qualquer poder econômico, é que poderá prosperar para a sociedade, dar o que a sociedade precisa. Obrigado. Meu nome é Moacir, eu estou nessa instituição desde 1979, entrei como mensageiro e hoje sou técnico químico e tendo nível superior. E hoje eu venho dizer que eu sou contra a OS. Bom dia, agradeço pela essa oportunidade de falar sobre minha trajetória no INT, falar sobre o INT, a importância do INT. São 31 anos de trabalho nessa instituição querida, tá? E eu tive uma oportunidade imensa de aprendizagem. Precisamos de nos dê mais apoio. Eu não estou falando que está ruim, não. Eu estou falando que nós já estamos conseguindo, com esse, eu vou falar com todo respeito, pouco apoio. Não é que os órgãos de fomento não estão dando apoio, eu sempre agradeço, mas é que é tudo muito difícil ampliado, porque nós somos responsabilizados em relação ao que nós fazemos, ou que nós não fazemos, né? E é uma tensão muito grande. Interessante que, como servidor público, né, como servidor público federal, a fama que se colocou em décadas passadas, eu não vou falar quem colocou essa fama, talvez até alguns servidores de alguns outros órgãos, mas teve um determinado governo que fez uma propaganda em relação a isso. Só que ela que fez uma propaganda, desculpe, injusta, para não falar desonesta, porque não verificou todo o quadro, tudo que era feito. Então eu me orgulho do Instituto Nacional de Tecnologia, de fazer parte dessa instituição. Então eu posso dizer que no ano que vem, 2016, eu posso estar plenamente aposentado, mas eu acho que é agora que as coisas estão acontecendo. Eu acho que você ganha com os anos uma coisa chamada uma força política, no bom sentido, em função desse conhecimento acumulado, dessa liberdade, você ter voz lá fora, inclusive, para que as coisas aconteçam. E o meu temor ao longo desses anos é sempre aqui: será que esse pensamento de pesquisador, essa ideia de pesquisador, essa inspiração de pesquisador vai ser abafada por alguma força? Então, eu vejo que a gente começa a ganhar mais maturidade, apesar que não deixa de ser uma tensão, e eu acho que dá para o INT dar o seu salto quântico, tá? Eu vejo nessa área de tecnologia assistiva, né, que nós estamos ganhando cada vez mais reconhecimento,
Então fecho aqui a minha mensagem, não é, dizendo que o INT, sem precisar sair para a OS, né, que fica uma coisa de completa incerteza, insegurança, e eu acho que o INT não deve ser presenteado para aqueles que teriam não interesse de fazer o Brasil grande. Eu acho que a gente tem que resguardar o INT, sim, tá? Eu acho que essa oportunidade de fazer um depoimento, eu estou assim muito ocupado, mas eu falei assim, eu tenho que descer, eu tenho que fazer esse depoimento. Eu acho que todos os pesquisadores, não é questão partidária, porque eu sempre penso que o que a gente faz, a gente procura fazer o mais afastado de partido, porque quando acontece coisa de interesses, assim, foi vendido, foi comprado, e graças a Deus a minha consciência está tranquila em relação a isso, e eu sou pró que protejamos, façamos uma proteção em relação ao INT. Tá? Então eu fecho aqui meu depoimento. Muito obrigado. Muito bom dia. Eu me chamo José Carlos da Rocha. Eu sou pesquisador do INT, Instituto Nacional de Tecnologia, já há mais de 30 anos. Eu venho de uma empresa estatal, Forno Centrais Elétricas. E eu posso dizer o seguinte, quando eu cheguei aqui, essa instituição estava literalmente sucateada. O que aconteceu depois? Ela foi transformada, sim, ela foi transformada. Foi transformada por uma gestão moderna, eficiente e voltada para resultado. Nós utilizávamos um modelo de gestão chamado unidade de negócio. Um modelo muito competitivo e realmente voltado à eficiência, à busca da eficiência e da qualidade. Esse modelo funcionou perfeitamente bem dentro da administração pública. Então é possível gerir uma instituição com eficiência e voltada para resultado dentro da administração pública. Isso aconteceu num ambiente, lá por volta dos anos 1989 e 1990, onde o cenário de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação era inteiramente incipiente no Brasil. Mal se falava em programas de apoio à inovação, como os que existem hoje. O capital que existe hoje é enorme para essa área, e naquela época não existia. E nós transformamos essa realidade. Eu posso dizer nós, porque eu participei desse esforço, juntamente com os demais colegas. O salto que houve foi enorme. É só olhar a história, vocês verão isso. De lá para cá, essa instituição se modernizou. Ela cresceu em número, em quantitativo de equipamento, e hoje é uma das melhores que existe no Brasil. Está cumprindo com a sua missão em vários setores, desde materiais cerâmicos avançados, membranas, serviços na área de petróleo e demais setores estratégicos para o desenvolvimento do país. Porque esse é um instituto de pesquisa aplicado à realidade nacional. Nós não vemos nenhuma necessidade de que essa instituição centenária, construída por esses homens que estão atrás nesse banner, seja publicitada, ou seja privatizada, em nome da busca de uma eficiência que eu acredito que é perfeitamente possível de ser feita. Eu vivi esse momento, eu senti isso na pele, sei muito bem que é possível se fazer isso. Eu participei, era chefe de divisão e pesquisador, e sei que isso pode ser conseguido. Basta-se ter coragem, humildade, eficiência e determinação, cobrança também. Então é possível ser feito isso. Por isso, esse modelo perverso das organizações sociais, eu sou totalmente contra. Eu sou contra o salto no escuro, eu sou contra o risco de rasgar a história e extinguir uma instituição de 100 anos em busca de uma pretensa eficiência que pode ser conseguida dentro da administração pública. Nós não aceitamos as organizações sociais como uma solução mágica, milagrosa. Essa solução pode se dar no âmbito do Estado. E o Estado tem que ser o veículo aonde se centraliza a promoção do desenvolvimento. E pesquisa, desenvolvimento e inovação é um desses veículos, juntamente com a educação. Nós somos contra o S.